Olá pessoal, bom dia. No caso, dia de hoje, 2 de 5 de 2016, foi quando eu gravei essa aula. Então, eu queria agradecer a todos aqueles que adquiriram esse treinamento, né? Em todos os nossos cursos completos, a gente faz uma oração de início de aula. Então, peço a Deus que abençoe todos os alunos que receberem esse curso, que eles sejam frutificados, que possam estabelecer um bom treinamento, uma parceria entre eu e eles, que a gente possa ter uma boa sintonia, que esse conteúdo seja de uma forma relevante para a sua vida profissional e pessoal. Peço Nosso Senhor enriquecer nas nossas vidas, que possamos estar sempre unidos a Ti, do início ao fim deste curso. Amém. Então, eu sou o Arqueber Rodrigo e a gente vai falar um pouco sobre o Revit 2016 no curso Prefeitura. Então, o curso Prefeitura tem um foco de entregar o objeto pronto para a Prefeitura, né? Ele inicia na parte básica, né? E você já deve ter recebido as primeiras videoaulas, que é desde o zero, como configurar o template, paredes, essas coisas, né? Então, para quem não domina essa parte, é ideal que assistam essas aulas, certo? E aqui depois tem os segmentos. Eu não chamo de avançado nem básico, né? Eu chamo de um curso completo. Essas partes aqui, elas são específicas para a prefeitura. Lógico que tem muito mais conteúdo que eu poderia abordar durante o curso, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum outro tema que não esteja aqui, vocês também podem ficar à vontade em me procurar. Porque a nossa ideia é trazer cada vez mais conteúdos que vocês possam interagir, né, com o mercado de trabalho. E a gente sabe que cada momento exige uma necessidade. Então, eu vou mostrar alguns projetos elaborados com o Revit, né? Esse aqui é um dos mais arrojadas que a gente fez, igual na área Camboriú, ele tem 82 unidades, né? O legal disso, em uma das partes que a gente tem ali no curso, é a parte de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, né? Então, durante o curso a gente vai entender, ou vocês já fazem arquitetura e engenharia, já sabem o que se trata uma TO e uma CA, né? A gente vai procurar mostrar como isso funciona dentro do Revit, né? Ou eu posso extrair não só essas duas taxas, né? Como elas podem se somar em algum momento da vida de vocês aí. Então esse prédio ele fica em Balneário Camboriú de frente para o mar e a gente conseguiu enxugar o tempo dele que era de 3 meses de projeto para 1 mês e uma bem menor, né? Então vamos mostrar o projeto aqui. Esse foi legal porque foi parceria com a equipe da Inglaterra. Esse aqui é um outro projeto para a gente ver as plantas. E é legal porque aqui a gente consegue enxergar mais ou menos o que a gente pode apresentar num projeto, né? Eu estou com um pouco de dificuldade no zoom aqui, porque eu estou com o scroll quebrado nessa aula. Então aqui ó, a gente tem umas representações. Como eu falei, né, existem muitas outras coisas que podem ser ensinadas no Revit e que a gente pode trabalhar ao longo do curso, à medida que vocês forem perguntando, né? A gente vai se ater nessa segunda parte agora do curso, nos tópicos abordados no site, né? Depois a gente pode também ver a parte de massas e outras configurações de criação de famílias que a gente vai desenvolver. Então a ideia é a gente desenvolver um curso, aqui é um outro galpão, parte industrial, os cortes. Então a ideia é a gente desenvolver o curso no básico, né, como as primeiras aulas. Se vocês já tiverem feito, podem fazer as primeiras aulas. E depois a gente pode desenvolver essa, essas etapas, que são algumas áreas, falando desse tipo. Quando a gente fala prefeitura, cada região, cada estado tem a sua própria representação, né, suas exigências, né? Então eu vou fazer, eu vou ensinar as ferramentas para que vocês possam desenvolver de acordo com as exigências que vocês tiverem, né?
não tem como eu fazer para cada cidade. E aí, se em algum momento eu tiver alguma dificuldade, alguma particularidade da prefeitura de vocês, que em algum momento eu não aprofundei, daí vocês podem me procurar. Por exemplo, a representação gráfica de selo, de linhas, esses objetos assim, é bom a gente conversando e trocando ideia. Mais animações internas, recursos virtuais. Depois tem as pranchas, né? As pranchas, cada pessoa pode criar seu próprio selo, né? A gente vai ver aqui tem um outro projeto, outro selo. Cada projeto você pode representar de uma forma, suas áreas, certo? Então a gente está aqui para ajudar vocês por um melhor. Então a gente vai tópico a tópico, né? Então eu vou fazer uma aula única, em vez de ficar, eu vou dar o pause nas gravações, né? Falar, olha, acabou a primeira tópico de topografia e depois que a gente voltar, a gente volta no outro tópico. Eu não vou fazer várias aulinhas, vou fazer uma aula só e você vai pausando relativamente. Eu vou procurar ser breve nos comentários para a gente não perder muito tempo. E aí, se alguma dúvida tiver, pode procurar no e-mail, a gente entra na sala virtual e a gente vai reforçando. E o Revit é um curso, é um programa e se você... Eu já estou 12 anos com ele, 12 anos de novidade. Sempre tem uma novidade a mais, o aluno eu procuro responder ele, procuro estudar, para que a gente possa atender de melhor forma possível para os alunos, né? Então, vou aqui. Então, o primeiro tópico, vamos no site aqui. O primeiro tópico que a gente vai abordar é prefeitura, localização do lote norte, né? Então, vamos para o Revit. Eu vou abrir um arquivo sem template, sem nada, para não parecer que estou usando configurações já prontas. Eu vou abrir um novo, né? E vamos trabalhar em cima desse tópico topografia. Então, aqui eu dividi a minha tela, meu workflow aqui, de um lado para o outro. Provavelmente o de vocês está em cima do outro aqui. Então, quando eu falar propriedades, está aqui, navegador de projeto aqui à direita, certo? Então, a gente procura trabalhar dessa forma. Então, como vocês já conhecem, é a interface do Revit, parte propriedade, parte navegador e as ferramentas que vai trabalhar durante o curso. Então, vamos imaginar que aqui é a nossa área de construção e a gente vai fazer um terreno, né? Então, primeiramente eu recomendo fazer uma linha de referência. Nem sempre o terreno ele vai ser exato, né? Então, em vez de eu fazer um terreno já retangular certinho, eu vou procurar fazer ele recortado, que aí em algum momento de vocês vão saber, né? Então, a parte, eu vou falar a parte de localização de norte e de topografia. São dois temas que estão lá no site, né? Esses dois temas eu vou falar juntos. Depois esses outros temas eu vou falar juntos também. E aí eu vou segmentando eles. Tá ótimo? Então, aqui vou imaginar que esse seja o nosso terreno, né? E nem sempre, geralmente, a gente tem terrenos que não são planos, né? A gente tem declividades. E aí assim, a gente vai trabalhar nessa parte de topografia. Então, o Revit tem uma ferramenta exclusiva para essa parte de topografia, que é a massa e terreno, na parte superior. Essa parte de superfície topográfica, eu posso criar minha superfície. Inclusive, o Revit, eu trabalhei um pouco com impressões 3D, consegue levar esse arquivo para uma impressora 3D e aquelas CNCs, né, aquelas extrusoras, fazem o terreno para você. Você pode imprimir esse terreno e fazer o seu projeto em cima dele. É bem interessante, no grupo já postei algumas fotos sobre isso. Então aqui, eu vou fazer direto do Revit, outra forma seria importando um arquivo do CAD, eu vou mostrar para vocês como seria o passo, daí você pode fazer também.
superfície topográfica. Eu preciso da implanta de terreno aqui, ó. Em alguns Revit não tem esses níveis. Quando está instalado corretamente, tem nível 1, nível 2 e terreno. Se o seu não tiver, me fala, que aí eu envio o template já com essa configuração. E é para ter, né? Então, nível 1, nível 2, terreno são os básicos e vem. Esses daqui já são a mais que no meu vem. Posso apagar, não tem problema nenhum. Esses não são os que vão afetar a nossa aula, certo? Então vamos lá. Então, feito aqui, eu posso colocar ponto. Vou começar daqui e vou descendo. Então, vou começar aqui com 1. Lembrando que, vou voltar aqui, a unidade, é uma das primeiras aulas que tem no livro, tem aqui, que é a parte de trabalhar com metros. Se você é acostumado a trabalhar 1 centímetro ou 1 milímetro, você coloca ali também. Então, vou botar aqui 1 metro, certo? E vamos descer até 0. Então, a gente marca aqui, ó. E ele já faz a nossa topografia. Eu vou finalizar aqui. Vamos ver como ele ficou. Puxar um pouquinho do lado. Ele já tem uma queda, né? E essa queda, a gente pergunta assim, mas por que não tem espessura? Né? A espessura ela só vai existir quando eu traçar um corte. Vou traçar um corte nele aqui. Molhando ele aqui. Ele tem essa queda. Tirar só isso aqui. E, ó, o meu nível começa no nível 0 e vai subindo, né? Então, o que acontece? Aqui ele aparece a rachura de terreno. Ah, mas eu queria ver isso em 3D. Então, eu posso fazer? Geralmente eu faço uma margem a mais. Eu amplio mais o terreno. Eu quero parecer 3D. Eu posso puxar mais para cá esses meus níveis aqui. Em todos os outros sentidos. Para poder eu fazer o recorte. Estou fazendo aqui manual, mas vocês podem fazer exatamente como vocês precisarem. Depois disso, eu finado aqui, eu tenho uma caixa de corte. Essa caixa de corte me permite que eu faça esse elemento aqui, ó. Posso extruir para cá. Tudo que ele encostar vai passar a ser 3D. Né? Vou botar um zoom aqui. Ó. Tá vendo? Ele tem uma espessura agora. Não é só mais aquela lâmina. Deixa eu dar o Ctrl Z para vocês verem como é que estava antes sem a caixa. Ó. Sem a caixa não tem espessura. Pode ver que a linha verde para a linha preta não tem espessura nenhuma. Certo? Então, nesse primeiro espaço. Para você construir, né, tem essa elevação aqui, ó, terreno, pontos de base do projeto. O Revit tem essas 4 elevações, que indicam esses 4 elementos, leste, norte, oeste e sul. Também é para padrão dele. Se não tiver, dá uma olhada, que eu envio também. Você pode até colocar mais, ou pode até ativar, clicando nesses 4 lá, você pode ativar essas elevações para as outras vistas. Isso é interessante para fazer interiores, né? Você faz uma parede aqui em volta da elevação e ativa as 4 vistas. Certo? Então, por exemplo, se eu for construir em cima desse aqui, eu tenho algumas ferramentas. O primeiro delas é componente, eu posso botar qualquer componente aqui em cima, seja um árvore, seja qualquer outro elemento. Componente de estacionamento, regra, estacionamento, né? Tem aqui também em bloco de estacionamento. E a plataforma de construção. Por exemplo, se minha casa tiver localização aqui, por exemplo,
E quero essa localização, essa é a projeção do meu terreno, na minha casa. Eu preciso nivelar ou planear. Se for planear, eu preciso criar essa plataforma. Se ele for nivelar na plataforma, eu gero aqui, certo? Então eu posso finalizar e depois eu posso selecionar essa plataforma jogando os níveis aqui, ó. Nível 2 vai subir. E eu posso jogar valores a mais ou a menos, ó. 2, menos 1. E assim trabalhando essa plataforma. É uma laje como radier, né? Então essa é uma laje para que a casa seja construída aqui. Lógico, da frente que eu levanto, eu preciso trabalhar níveis, né? Ó, esse nível aqui tem que ficar de acordo com aqui, ó. Se está localizado a uma metragem depois do 2, ó, eu mexendo no 2, o outro vem acompanhado, ele está atrelado a essa laje. Então eu posso construir as paredes criando um nível a mais aqui, ó. Aí eu renomeio ele e começo a construir aqui, né? Então isso eu quero que vocês entendam. E uma coisa importante é que tem outras ferramentas como essa daqui mesmo, que a gente acabou de criar, ela não pode dar fora do terreno, ó, uma parte dentro e uma parte fora. Senão ele vai pedir para excluir, certo? Então, eu não posso construir uma plataforma dentro da outra. Quero fazer uma aqui e outra aqui. Não posso, né? Então, o ideal é fazer uma de cada vez sem se encostar. Não pode nem encostar na linha de fora, nem encostar uma sobre a outra. É certo? Próximo passo, dividir superfície. O dividir a superfície, eu posso separar ambientes, por exemplo, aqui, uma superfície, e eu quero tirar. Por exemplo, eu quero nivelar essas duas extremidades aqui, cortar. Tem uma parte agora e duas partes. Posso apagar essa outra parte e ficar só essa aqui. Ou posso aplicar materiais diferentes, né? Esse material uma coisa, material outra. Aqui concreto, aqui grama, por exemplo. Aí vai da criatividade de vocês. Se caso eu quero voltar, eu posso mesclar regiões. Essa com essa. E elas se fundem de novo. Passam a ser uma só, né? Então isso aqui, também na hora de materiais, também vai mesclar. Vai mesclar a superfície. Se tiver grama com concreto, pegar a grama e jogar no concreto. De acordo com o que eu pegar primeiro. Se eu pegar esse, pegar para esse, vai transformar tudo num concreto só. Tá certo? Depois, sem eu subir região, que aí eu posso trabalhar aqui, criar um caminho. Ó, quando ele desce avisa, porque o objeto não fechou, e ele também não pode ficar fora do outro, nem sobreposto. Toda vez que der o aviso, ó, pode pegar aqui e arrumar. E aqui eu posso aplicar como se fosse um ambiente de concreto. E é legal porque ele acompanha o terreno, né? Ele não é pulando, ele vai acompanhar o terreno. Inclusive, tem uma das aulas que a gente viu nas primeiras partes que fala sobre vias automáticas. Essas vias automáticas é legal para quem quer aprender a fazer estrada, via, né? De uma forma bem rápida, bem tranquila. Então, procure essa aula lá na primeira parte, que é bem interessante. Aquilo que foi abordado eu não vou repetir, vou entender como se você já soubesse. Se precisarem de ajuda, a gente está aqui para ajudar também. Então, próximos passos, a gente vai falar sobre o norte, né? Então, a gente vai para cá para o terreno. Como eu falei, aqui existe essa referência. E eu tenho aqui, ó, ponto de base projeto terreno compartilhado, ângulo do norte verdadeiro, né? Eu posso jogar por aqui também. Por exemplo, eu quero que o meu ângulo do norte tenha 45 graus. Eu jogo 45 graus. Ele não vai alterar, mas eu posso dizer para ele o norte com relação ao norte verdadeiro. E ele vai alterar. Norte do projeto, norte verdadeiro, né?
Então é interessante que você saiba qual é a orientação do seu projeto com relação a esse norte, que é justamente a localização do norte que a gente viu que é a aula, né? Então aqui temos prefeitura, localização do norte, no caso o lote a gente já fez, né? E a topografia. Como fazer as topografias e como trabalhar com elas, né? Lógico que cada situação vai exigir uma aula adicional, alguma particularidade, né? E essa particularidade é justamente eu vou precisar que vocês me digam, olha, eu fiz esse aqui, mas eu queria saber fazer tal coisa. Aí você me procura e a gente vai trabalhar isso aí, certo? Então eu vou pausar mais uma vez, a primeira vez, a gravação, e a gente volta para o segundo tópico, certo? Fique com Deus, já já eu... Então, voltamos agora. Eu vou dividir essa aula também, como ela é um pouco mais extensa do que a primeira parte, eu vou dividir ela primeiro na explicação da taxa de ocupação e coeficiente, e depois como é dada no projeto, certo? Então, vamos dividir aqui, são duas coisas diferentes. Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento são itens importantes para a prefeitura, né? Então, por exemplo, você pode usar 50% do seu terreno, por exemplo, e pode fazer no máximo 3 pavimentos. É o que aconteceu naquele prédio que eu mostrei para vocês. Ele tem 2 andares, então a gente tinha que usar uma área do terreno e podia ir até os 82. Contando isso, contando também a torre, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o prédio, para que vocês entendam, né? Pode ser que alguns já saibam de qual é salteado isso, mas eu preciso explicar para que todos saibam, né? Então esse projeto, esse aqui é o prédio que a gente trabalhou, né? Então, se a prefeitura me disser que eu posso fazer nessa área aqui, tantos por cento dela construída, eu posso repetir esse no máximo de tantos metros. Eu vou precisar calcular isso, né? Então, vai calcular, vai somar desde a base até o topo. Aqui tem geradores eólicos, né? Piscinas. Então, eu não posso simplesmente abrir aqui, não. Tem essa torre aqui, caixa de máquinas, e aqui tem os dois prédios que a gente trabalhou, tanto no escritório desse, no One Tower, como no Yacht House. São dois projetos que a gente atuou dando treinamento. Então, voltando aqui. Opa, o telefone tocou, deixa eu dar um pause aqui. Então, continuando. Então, é isso que eu ia explicar. A taxa de ocupação é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Ou seja, ela apresenta a percentagem do terreno sobre o qual é edificado. Então, essa é a taxa de ocupação, né? A gente aprende no curso de arquitetura e engenharia que, ó, a taxa de ocupação mede apenas a projeção da edificação sobre o terreno, certo? Então, se a minha edificação ela tem 10 por 10, né? Então é isso que eu vou marcar, 10 por 10. Essa é a taxa de ocupação. Se meu terreno tem 40 por 50, eu posso construir só 10 por 20. Então, essa é a área. Aí, ó, por isso, a TO não é diretamente ligada ao número de pavimentos da edificação. Na realidade, se os pavimentos superiores estiverem contidos dentro do limite, o número de pavimentos não fará diferença nenhuma. Se ao contrário, um ou mais pavimentos tiverem elementos que se projetem para fora, então a TO será alterada, conforme pode ser visto na imagem. Por exemplo, se esse projeto aqui se repetir 50 vezes, e me permitir, o coeficiente de aproveitamento me permitir isso, eu posso fazer ele 50 vezes. Porém, aqui, ó, me diz que é 18%. E aqui, a TO não muda, não é um sobre o outro, né? A TO continua 18%, não muda.
E aqui a tela muda, porque ó, tem a base aqui e a parte de cima ela é projetada, então ela soma. Então é essa área mais essa, se ela tiver diferença, certo? Então aqui, ó, o padrão de referência pode ser usado a seguinte imagem para ter uma ideia de como representa a taxa de ocupação diferentes. Então 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Então a gente pode fazer isso no Revit, fazer o Revit some essas áreas e te dê o valor da área total. Aqui, ó, agora vamos para o CA, o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é um número multiplicado pela área do lote. Indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando as áreas de todos os pavimentos. Então eu posso dizer que eu posso ter 300 metros quadrados e verticalizar até tantos de altura. Eu posso multiplicar de várias vezes. Os exemplos abaixo mostram duas possibilidades de edificação em lote de 24 por 30, com CA2. A primeira que utiliza 50%, ó, então 50% eu só posso ter mais 3, o TR mais 3. No caso, total de 4 pavimentos. A segunda distribuição edifica 8 pavimentos, com um total de 25. Então ele atinge uma área menor, né? Porém verticaliza mais. Então dessa forma, o arquiteto pode testar a possibilidade de edificações resultantes de diversas combinações de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, sempre levando em consideração os objetivos para cada zona. Então cada zona da área da cidade exige uma área de adensamento, extensão, ocupação, né? Então proteger paisagem, tudo isso vai influenciar. Então, eu vou dar um pause agora e a gente vai começar a falar isso dentro do Revit. Então, vamos retomar agora falando sobre a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. A gente já viu a parte teórica, né? A gente já viu a parte da prática. Então, no primeiro momento, a gente abre um template novo, eu vou criar o terreno. Eu vou desenvolver o terreno, que é onde a gente vai precisar. Cria, primeira unidade, né? Então vamos fazer um terreno aqui menor. 20 por 30. Certo? Esse vai ser o nosso terreno. Eu vou usar isso como referência, essas linhas apenas, né? E em cima disso a gente vai começar a fazer nossa edificação. Para isso eu preciso criar aqui em área, né? Ambiente, cálculo de área e volume. Cálculo de áreas e volumes e esquema de área. Ele vem com área útil, eu vou excluir a área útil. Eu vou criar um novo. E aí eu já digo para ele aqui o que eu quero. Né? E área construída. Vou botar aqui gabaritos. Então esse vai ser o nome de gabaritos. E eu vou perceber aqui que ele já cria nível. Terreno locação. Né? Então aqui, para criar nível, não sei se já deve dominar, você pode pegar aqui, ó, nível e gerar o nível, né? Inclusive esse nível, a gente criou aqui em menos 30,